Bom dia, alunos! Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com o livro de português, o grande. Vamos ver a correção daquele texto, O Campo de Jogo da Rainha. Tá? Então, vamos lá. Interpretação escrita. O trecho do texto lido é o episódio da novela Alice no País das Maravilhas. Identifica os seguintes elementos narrativos que a compõem: protagonista, antagonista e personagens secundários. O protagonista principal é Alice, antagonista é a Rainha de Copas, personagens secundários é o rei, o coelho branco, os jardineiros e soldados, as crianças, entre outros. Espaço onde ocorreram os fatos narrados: um jardim e um campo de croquet no País das Maravilhas. Tipo de narrador do texto: narrador observador. Quando os fatos ocorreram e quanto tempo duraram. Não fica claro em quanto tempo nem quando os fatos ocorreram, mas é possível deduzir que os fatos teriam durado algumas horas. Vamos para a página 76. Nesse trecho do episódio acontecem fatos engraçados, inusitados e muito distantes da realidade humana, pois não parecem verdadeiros. Que elementos do texto ajudam a compor esse clima de fantasia? O fato de jardineiros estarem pintando as rosas brancas de vermelho, os soldados serem cartas de baralho, o jogo de croquet ser realizado com flamingos como tacos e ouriços como bolas, os soldados se curvarem e se apoiarem nos pés e nas mãos para fazerem os arcos, e o fato de a rainha sempre mandar cortar a cabeça dos súditos e das pessoas com as quais se descontenta. Aí vamos para a letra B. O que permite a existência desse clima de fantasia nessa narrativa? O fato de o texto ser uma ficção fantasiosa permite ao autor o uso da imaginação da forma como achar mais criativa e interessante. No início do texto, com a chegada da rainha, os jardineiros curvam-se até o chão a ponto de não serem identificados. Esse comportamento revela uma relação de autoritarismo da rainha e da submissão dos jardineiros. 4. No texto, é possível perceber em Alice a atitude de reverência e ousadia, a ponto em que momentos isso ocorre no trecho lido. Em algumas falas da personagem Alice, como é que eu vou saber? Não tenho nada a ver com isso. Ora, são apenas um baralho de cartas, não preciso ter medo deles. Letra B. Se Alice tivesse outro tipo de comportamento, a história teria o mesmo efeito para o leitor? Explique. Não, porque esse comportamento da personagem torna a história mais interessante. Ela não se intimida com o autoritarismo da Rainha de Copas, desafiando-a em vários momentos. Alice não teve sua cabeça cortada como havia sido ordenado pela rainha. O que evitou isso? A intervenção do rei, que convenceu a rainha de que Alice era apenas uma criança. Então, número 6, releia o seguinte trecho do texto. E o cortejo foi em frente, deixando para trás 3 soldados com a missão de executar os infelizes jardineiros que correram em direção a Alice buscando proteção. Vocês não serão decapitados, disse Alice enquanto escondia os 3 num grande vaso de flores que encontrou ali. Os soldados procuraram pelos 3 jardineiros por um tempo e, como não os encontraram, calmamente seguiram o cortejo. As cabeças já foram cortadas? Gritou a rainha. As cabeças já rolaram como quis, Vossa Majestade, gritaram os soldados. Por que os jardineiros correram até Alice? O que a menina passou a representar para eles? Eles buscaram proteção em Alice, pois viram que ela havia enfrentado a rainha e nada havia acontecido com ela. Isso fez dela uma líder, alguém que poderia lutar por eles e enfrentar a tirania da rainha. Por que os soldados disseram que tinham cortado a cabeça do jardineiro, mesmo sem o terem feito? Eles fizeram isso para que a rainha não descobrisse que não haviam cumprido sua ordem, com receio de serem punidos por ela. Tal atitude deixa com evidência alguns comportamentos recorrentes, tanto da rainha quanto dos soldados. Quais? A rainha manda a todo momento que cabeças sejam cortadas. No entanto, os soldados nunca cumprem tal ordem. Letra D. Diante disso, em sua opinião, por que a rainha ainda continua sendo temida? A rainha representa alguém que está no poder e as pessoas acabam tendo medo de desafiar esse poder de forma aberta. Por isso, a fazem de forma indireta, sem que ela perceba.
Aí número 7, vamos para o 7. Observe o emprego das reticências no seguinte trecho. Virou-se para Roseira e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? No desejo de agradar a vossa majestade, disse a dois, ajoelhando-se muito humilde, estávamos tentando. Com que função as reticências foram utilizadas nesse texto? Aí é a primeira, tá? A resposta certa é a primeira. É marcar a interrupção da fala, deixando o pensamento em aberto, pressupondo que o personagem com quem o diálogo é estabelecido ou conclua. Número 8. No texto lido, o discurso direto foi utilizado para apresentar as falas dos personagens. Que recursos gráficos foram usados para reproduzir as falas? 2 pontos e travessão ou aspas. Letra B. Identifique o verbo de elocução que permite ao leitor identificar emoções e sentimentos da rainha de copas em suas falas. Gritou. C. O que o uso do discurso direto causa na leitura do texto? O discurso direto torna a leitura do texto real e mais dinâmica. Aí está aqui. O texto lido é o trecho de uma novela, gênero composto de episódios relacionados entre si e que narra em sequência acontecimentos que giram em torno de um personagem. Em geral, a novela possui um número reduzido de personagens e uma extensão maior se comparada a outros gêneros, como o conto. Tá? Aí, o que você vai fazer agora? Na página 79, eu tenho uma resenha crítica sobre essa novela. Tá? Aí você vai ler essa resenha, porque nós já estudamos lá na produção de texto, resenha crítica. Você vai ler essa resenha e vai fazer as páginas 81 e 82 do livro de português. Tá bom? E na próxima aula vai ser a correção. Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.